Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Já parou para pensar no impacto que essa frase tem em nossas vidas? Ou pelo menos deveria ter em nossas vidas? Se você tivesse superpoderes, o que você faria com eles? Usaria para benefício próprio ou para salvar a humanidade? Ou pelo menos tentar salvar? Eu estava lendo um quadrinho do espetacular Homem-Aranha e me deparei com algo que me chamou muita atenção. Porque às vezes, mesmo a gente usando nossos superpoderes, ou mesmo que a gente use os nossos potenciais, né, para ajudar os outros, nem sempre a gente vai agradar. E muitas das vezes, a opinião alheia, né, dentre outras situações, vão nos causar sofrimento, um adoecimento, aquela pressão em acertar da próxima vez, em conseguir salvar alguém na próxima vez. O quadrinho em questão dizia sobre um incêndio que estava tendo numa casa na cidade de Nova York e o Homem-Aranha foi lá resgatar, tentar salvar as pessoas. Nessa tentativa, ele salvou idosos, salvou crianças, salvou os animais, porém, quando ele estava saindo, teve um desabamento no prédio e ele acabou se queimando também. Logo depois, quando ele estava sendo cuidado pelos bombeiros e pelos médicos com os ferimentos que ele havia sofrido, chega uma mulher indignada, revoltada com o Homem-Aranha. Dentre suas falas de raiva, momentos de desespero, ela faz uma pergunta ao Peter, né, ao Homem-Aranha. Por que você não salvou meu marido? Você é um super-herói e não salvou meu marido. Ele morreu. Então, depois de ler esse quadrinho, né, e ver o que aconteceu com o Homem-Aranha, eu passei o resto do dia e talvez até a semana toda pensando sobre aquilo. O Homem-Aranha tinha o poder, sim, de salvar as pessoas. E ele salvou, mas não salvou todas. E muitas das vezes na nossa vida, a gente pode se sentir da forma como o Homem-Aranha se sentiu. Impotente, incapaz. E isso pode gerar uma pressão grandiosa dentro da gente, no nosso interior. O que aconteceu foi que, assim como eu fiquei pensando nessa parte do quadrinho, na história, o Homem-Aranha também ficou pensando de uma forma excessiva, que o levou a um adoecimento psicológico. O Peter, ele começou a se sentir culpado por não ter salvo a vida do marido da mulher. Isso reverberou em situações mais profundas. Ele teve sonhos, pesadelos com seu tio falecido. Ele vivenciou todas as fases do sofrimento. Se revoltou, duvidou da sua própria capacidade de ser super-herói, de ser um ser humano. Então o Peter tomou uma decisão, ele decide então fazer com que o sensor-aranha dele tenha um alcance maior, para que ele possa salvar as vidas de mais pessoas, ajudar mais pessoas. Acontece que quando ele faz isso, o sentido-aranha dele capta o chamado de muitas pessoas. Isso faz com que em determinado momento ele entre no tema principal desse vídeo, o burnout. O excesso de informação, o excesso de pressão, o excesso que leva a esse adoecimento. Ele perde então os poderes e entra em colapso. Isso muitas das vezes é o que acontece com a gente, né? O burnout ele tem uma imagem que é muito vinculada ao trabalho, mas também pode estar vinculada ao nosso estilo de vida. Excesso de estudo, excesso de trabalho, claro, excesso de preocupações. A verdade, como foi dito no vídeo anterior, é que a gente não tem o controle de tudo. E nesse vídeo eu queria deixar uma reflexão que eu tive com uma pessoa muito querida.
nós não somos deuses. Nós não somos onipresente, onisciente e onipotente. Nós somos limitados. Talvez o que faltou para o Peter ali, como Homem-Aranha, foi reconhecer isso, ter a humildade de que mesmo sendo um super-herói, ele não vai conseguir salvar todas as pessoas, ele não vai conseguir estar presente em todas as tarefas, não vai conseguir dar conta de salvar o mundo por toda a totalidade. O que nos falta, às vezes, é entender que antes de ser um super-herói, em qual área seja na nossa vida, a gente precisa ser um ser humano e compreender que primeiro a gente é um ser humano. O que você faria se tivesse superpoderes? Claro, a gente pensa na humanidade, a gente pensa em si, mas a resposta mais adequada talvez fosse usar esse nosso superpoder, primeiro, para se conhecer, para poder ajudar o outro. Respeitar a si mesmo para poder respeitar o outro. Respeitar nossas limitações, principalmente, para que a gente possa ver toda a grandiosidade do nosso potencial. Esse é o canal Pescador de Si, e eu me chamo Luiz Carvalho. Espero que esse vídeo tenha feito sentido de alguma forma para você. Obrigado por assistir até aqui. Tchau.